Sejam bem-vindos a mais uma das nossas celebrações online. Infelizmente, nós ainda não podemos estar reunidos aqui, todos juntos, mas somos gratos a Deus pelas ferramentas que Ele tem nos dado para podermos estar em contato uns com os outros, para podermos estar unidos em oração e adoração ao nosso Deus. Nesse momento, eu queria começar a nossa celebração hoje de uma forma diferente. Queria começar a nossa celebração orando, intensificando as nossas orações. Nós tivemos uma semana, de pedidos específicos, cada dia orando por coisas específicas, e hoje eu quero começar orando com você. Então, aí na sua casa, faça da forma que você se sentir à vontade. Se quiser ajoelhar, ajoelhe, se quiser levantar as mãos, fechar os olhos, mas separe esse momento realmente para estar louvando a Deus, louvando por tudo que Ele tem feito, pela sua gratidão. Apresente também os pedidos daqueles amigos, das suas famílias, as suas ansiedades, as suas preocupações. Separe esse momento para estar realmente orando a Deus. Deus, nós estamos aqui, Senhor, e somos gratos a Ti pela forma que o Senhor nos possibilitou estarmos unidos em Teu nome, Senhor. Estarmos unidos, ó Deus, na Tua esperança, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, e queremos Te pedir, Senhor, pelas famílias que estão passando pelo luto, Senhor. Pelas famílias que precisam do Teu conforto, Pai, nesse momento, Deus. Também quero Te pedir pelas famílias que têm pessoas hospitalizadas, ó Deus. Famílias que estão precisando, ó Deus, da Tua mão poderosa, Pai. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Te peço, Senhor, por aqueles que perderam seus empregos e possam estar preocupados, ó Deus, com a sua condição financeira, que o Senhor possa estar, Senhor, visitando essa família, entrando, ó Deus, com a Tua provisão, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Deus que provê, Senhor, independente das circunstâncias, Pai. Quero Te pedir, Senhor, pela vida da Dona Sandra, que está hospitalizada, a mãe da Tati, Senhor. Visita a Dona Sandra, Senhor, revigora as suas forças, ó Deus. Restaura, Senhor, os seus pulmões, ó Deus. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de milagres, Senhor. Eu Te apresento, Senhor, esse momento, essa celebração, que o Senhor possa entrar em cada casa, que o Senhor possa entrar em cada vida, Senhor, que o Senhor possa nos transformar, Senhor, dentro da Tua vontade, Senhor, dentro da Tua palavra, Deus. Visita, Senhor, cada lar aqui, Senhor, representando, Pai, a Igreja de Planalto Paulista. Que o Senhor realmente, ó Deus, possa, Deus, nos dar força, nos dar ânimo e esperança para passarmos por isso juntos, ó Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, em nome de Jesus. Vamos celebrar ao nosso Deus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois no dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui,
estamos nós aqui. Aleluia! Estamos aqui para adorar e louvar o nome do nosso Deus. Nós somos a sua igreja. Amém? A estrela da manhã, ao Rei dos Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Jesus, Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor, Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Declare. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando. Declare quem é o Rei. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Como é bom nos alegrar diante da presença do Senhor, sabendo que Ele é fiel conosco. Mesmo passando por momentos tão difíceis, Deus tem sido fiel conosco. Deus não tem deixado faltar nada nas nossas casas. E nesse momento eu quero orar com você pela sua vida financeira, pela vida financeira do nosso país, pela situação financeira do nosso país. Eu quero dizer também que, embora o templo esteja fechado, a igreja continua funcionando, as coisas continuam acontecendo. Por isso eu quero orar pelo seu dízimo e a sua oferta. Nesse momento de pandemia, muitas vezes estamos impossibilitados de vir até a igreja, fazer a nossa contribuição, mas nós estamos com as nossas ferramentas, que é através de transferência, tanto pela conta corrente ou Pix, e também estamos aqui na igreja de terça a sábado. Então, se você quiser vir aqui na igreja também, deixar o seu dízimo, a sua oferta, entre em contato conosco, agende um horário que nós vamos estar aqui. Amém? Deus, nós te agradecemos, ó Pai,
Te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor conosco, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bom nas nossas vidas, ó Pai. Nesse momento eu quero te pedir, Senhor, pelas famílias que precisam da tua provisão, ó Pai, nessa área. Essas famílias, ó Deus, que precisam, ó Pai, de um emprego, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, por isso. Também te peço, Senhor, pela Igreja Missionária de Planalto Paulista, ó Pai. Nós cremos na tua provisão e no teu cuidado. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a cada membro, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Te agradecemos, Deus, pelo seu infinito amor. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Deus, pelo seu amor. Aleluia. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
compartilhar. Essa tem sido a nossa série de mensagens nesse mês e a gente está na metade dela. E hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre compartilhar as boas novas. Como é bom compartilhar as boas novas, como é bom ter boas notícias, ter notícias novas. Eu confesso para você que essa semana, ela foi uma semana um pouquinho difícil, porque algumas notícias difíceis apareceu diante da gente, né? Alguns irmãos faleceram, algumas pessoas estão hospitalizadas e nós intensificamos nossas orações, nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus que Ele venha trazer cura, que Ele venha estar olhando para o nosso país e venha estar agindo. Só que às vezes as más notícias, elas vêm nos bombardeando. Mas eu confesso que teve uma situação que me deixou muito alegre. Aqui na igreja tem dois meninos, vocês provavelmente conhecem eles, o Rian e o Breno, e eles tiraram a sua habilitação e eles conseguiram finalizar o processo. E em meio a tantas notícias, às vezes pode parecer uma notícia bem simplesinha, mas eles estavam radiantes e com isso, eles compartilhando essa felicidade, nós também ficamos felizes. É uma coisa simples, mas que nos traz felicidade. E eu quero falar com você sobre isso hoje. Sobre as boas novas. Será que as boas novas é o quê? Como que nós trazemos as boas novas? Às vezes a gente se perde diante de tantas coisas e a gente não consegue trazer o que é de fato as boas novas. Nós, como povo de Deus, não conseguimos exercer essa função. A verdade é que desde que mundo é mundo, parece que as coisas acontecem da mesma forma. Parece que a gente entrou num ciclo onde parece que só tem morte, guerras, doenças. E por mais que o homem tente evoluir, ele não consegue sair desse ciclo. Mas eu quero ler um texto com você que ele vai evidenciar o que é as boas novas. O que realmente é o novo diante de tudo isso que a gente está vivendo. Em Romanos 1, Paulo ele vai tratar um pouquinho disso. Eu quero falar com vocês sobre isso nesse dia. Lá diz assim, Romanos 1, a partir do 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por aquele que, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com todo o poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aqui fica claro, o Evangelho são as boas novas. Quando lemos esse texto, Paulo ele traz para a gente o Evangelho com toda a sua verdade. O livro de Romanos, essa carta de Romanos, ela evidencia vividamente o que são as boas novas e como nós devemos viver ela. Jesus é a boa nova. Jesus ele nos traz as boas novas. Podemos perceber que existe um mundo antes e depois de Cristo. Por meio dele, tudo se faz novo. Tudo se renova dia após dia. Mas eu te faço uma pergunta. Será que você e eu realmente conhecemos Jesus? Será que nós conhecemos a Jesus? Observe o que o texto diz sobre quem de fato é Jesus. Versículo 2. O qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Quem prometeu? Deus. Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele se fez homem através de uma descendência de Israel. Ele se fez carne, ele habitou aqui na terra. Ele viveu as nossas dores. Ele fez se cumprir toda a promessa, toda a profecia. Jesus, ele é o homem perfeito.
Jesus, ele é tudo em todos. Jesus, ele tem todo o poder. E eu quero que nessa manhã você pare para realmente ver quem é Jesus. Aonde você estiver agora, pare e medite, deixe que o Espírito Santo venha falar ao seu coração de quem de fato é Jesus. Todo o poder foi dado a Ele. Todo o poder, nos céus e na terra. Jesus é o nosso Rei. E nós devemos levar isso para a nossa vida. Quando nós olhamos para o contexto de Paulo, nós vamos observar duas coisas. Os judeus viam Jesus, no caso, na verdade eles tinham a visão de um Messias que viria para que viesse resgatar o Rei de Israel. Na verdade, a palavra, se a gente for ler Romanos, vai falar que eles rejeitaram. Eles os rejeitaram, mas Jesus veio como Rei para realmente salvar a humanidade. Só que eles não o aceitaram. A outra questão é que Jesus também era visto pelos gentis, aqueles que estavam recebendo a palavra, que ele era o novo rei, o rei que traria as coisas novas. Era colocado que César fosse como filho de Deus. Mas a verdade é que César não era filho de Deus, não era ele que estava trazendo coisas novas. Quem, na verdade, estava trazendo um mundo novo, uma nova forma de se viver, era Cristo. E Paulo evidencia isso claramente. Todo o poder foi dado a Jesus, nos céus e na terra. É isso que Mateus 28 diz. Leia lá comigo, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Quando nós nos deparamos com essa grandeza, quando nós estamos diante de Jesus, não há outra questão a não ser nós ficarmos contritos. Os nossos corações, eles são quebrantados. Não tem como você se encontrar com Jesus e ficar sendo a mesma pessoa. Quando você realmente tem um encontro com Jesus, você se torna um novo ser, uma nova pessoa. E aí eu me deparo com uma pergunta. Nós estamos falando aqui quem de fato é Jesus. Mas eu te pergunto, quem nós somos? Você já se fez essa pergunta? Quem nós somos? Olha que o texto vai falar quando Paulo ele tenta falar quem ele é, porque ele tem convicção de fato quem ele é. Romanos 1, nós vamos ler o versículo 1 e o 16, que diz assim: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho aqui, as boas novas. 16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, não me envergonho das boas novas, porque ela é o poder para transformar esse mundo corrompido. Perceba aqui, Paulo ele tem certeza de quem ele é. Paulo ele é servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Paulo, ele sabe para que ele nasceu, qual é o seu papel nesse mundo, e ele não se envergonha de nada. Eu quero que você se coloque no lugar de Paulo agora. Paulo era judeu. Imagina Paulo trazendo algo que ele tinha que realmente explicar sobre um rei que estava vindo, que ele estava estabelecendo o seu reino. E para os judeus isso era um absurdo. Para o seu próprio povo, eles não compreendiam isso. E não é porque eles não queriam, não. Eles sabiam que viria esse rei, mas eles se perderam nas suas próprias vontades. Mas Paulo fala, não, esse rei veio. Tudo isso se estabelece em Cristo. Mas ele é rejeitado, assim como Jesus é rejeitado por essa questão. Porque ele está trazendo à luz quem de fato é o Messias. E eles não o aceitaram. Mas Paulo tinha convicção de quem ele era.
Resumindo, Paulo sabia quem ele era, onde ele estava e onde ele queria chegar. E eu te pergunto, com toda a humildade, você sabe quem você é? Essa pergunta eu acho que a gente tem que fazer e refletir ela todos os nossos dias. Eu quero pedir para você refletir. Quem você é? Se pergunte, quem eu sou? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? Ao olhar para a nossa natureza humana, algumas definições de quem nós somos, elas parecem não ser tão boas. Nós somos homens falhos, somos imperfeitos. Em algum momento da história nós caímos e ficamos perdidos. Nós ficamos perdidos nas nossas próprias vontades, em nossas próprias falhas. Nós buscamos uma perfeição, nós tentamos de todas as maneiras, mas não conseguimos encontrar porque nós estamos perdidos em nós mesmos. Nós não temos sucesso nas coisas porque nós estamos perdidos, nós somos falhos. Romanos 1:21 diz: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos e obscureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocando a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem, ele tem essa questão de querer ser o imortal por suas próprias forças. O homem, ele tem por si a questão de querer dar a resposta de tudo. Mas você entendeu o que esse versículo acabou de dizer? O que Paulo está trazendo aqui? Nós somos falhos, erramos e queremos se colocar ainda como perfeitos. Você quer um exemplo claro? Nós estamos no meio de uma pandemia, isso já é claro e evidente, eu não vou trazer números aqui para você, porque você já está vendo isso dia após dia na televisão. Mas uma coisa que me chama a atenção, a gente está às vezes depositando a nossa fé, a nossa vida só numa vacina. E o plano governamental, o plano de saúde não está conseguindo obter a eficiência que eles precisam ter. Tem muitas pessoas sem ser vacinadas, estão morrendo. Mas aí eu te pergunto, será que a vacina ela realmente tem toda a resposta para a vida? Eu estava lendo uma reportagem, né, um amigo colocou no Instagram uma reportagem de uma mulher falando que um rapaz, um senhor já na verdade, ele tomou as 2 doses e ele era médico. Ele tomou as 2 doses da vacina. E depois de 30 dias ele foi internado. Já tinha passado o período para agir no corpo dele, mas ele morreu decorrente às situações do Covid. E aí eu te pergunto, será que só a vacina realmente resolve a vida do homem? Eu acredito que talvez a vacina ela vai chegar num fator que vai ajudar em algumas situações. Mas ainda ela não é a resposta para a morte. A vacina não é a resposta para a morte. Mas a gente ainda quer, da nossa maneira, da nossa forma, colocar que a gente vai conseguir e vai viver para sempre. Isso é uma mentira. E se nós não refletirmos quem nós somos, se a gente não parar para refletir quem somos, nós não vamos entender quem Deus é, quem Jesus é. Refletir acerca de quem somos nos revela quem precisamos ser. Quem nós de fato precisamos ser. E quando nós refletimos diante disso, percebemos que precisamos ser como Cristo. Viver a vida como Ele viveu. Amar como Ele amou. Trazer a sua justiça e a sua paz. Viver diante da sua perfeição e não da nossa perfeição. Porque a nossa perfeição ela é inválida.
não é perfeita. Não é perfeita. Jesus é a perfeição. E quando vivemos essa perfeição, antecipamos o reino de Deus. Nós antecipamos o reino de Deus. As coisas se fazem nova aqui na terra. As coisas mudam. Isso é em cada gesto, em cada ato, em cada palavra, em cada situação. Nós precisamos saber quem Jesus é. E quando nós sabemos também quem somos, falhos, imperfeitos, aí sim a gente pode chegar e falar assim: o que essas boas novas que nós precisamos levar? O que são as boas novas? As boas novas é o Evangelho vivo, através da sua vida. Um acontecimento histórico que mudou o rumo da humanidade. É um acontecimento cósmico que mudou não só o rumo do mundo, mas do universo. É o Evangelho anunciado de um reino de amor e de justiça. O reino de Jesus, o verdadeiro Rei. O Evangelho que vai adentro da escuridão e traz luz. É o Evangelho que transforma, que muda a mente. É o novo, é o desconhecido se tornando conhecido. É Deus buscando intimidade com você. É Deus buscando intimidade com você. Você precisa entender isso. Deus quer se relacionar com você. E Ele quer que você se relacione com as pessoas, que você leve essas boas novas. O Evangelho ele não é apenas falado, não. O Evangelho ele é vivido. Nós precisamos viver, eu preciso viver, você precisa viver esse Evangelho. O Evangelho é vida. Ele é o triunfo sobre a morte. Ele é a única resposta sobre a morte. Porque Jesus ele ressuscitou e nos deu vida. Vida nele. Vida abundante, vida plena, vida eterna. O Evangelho é a notícia de que Deus desceu até nós e habitou entre nós. Olha que lindo isso. Ele se fez carne. Ele morreu para que nós tivéssemos um novo corpo nele. Um corpo incorruptível, sem doença, sem morte. Isso é lindo de ver, irmãos. É através do Evangelho que nós conhecemos a Deus. É através do Evangelho que nós temos uma vida com Cristo. O Evangelho, as boas novas, é a certeza de um futuro. É a certeza de um futuro. Eu quero que você escute isso, que você preste bastante atenção. É a certeza de um futuro. Às vezes você vai ouvir muitas pessoas dizer: dessa vida, a única coisa que a gente tem certeza é a morte. Isso é mentira. Se você estiver em Cristo, você tem a certeza da vida eterna. Isso nos dá esperança. Isso me dá esperança. Eu não sei como você se sente, mas eu fico esperançoso. E nós temos dever de levar essa esperança para as pessoas. Devemos declarar isso com as nossas vidas. Que Jesus nasceu, Ele viveu, Ele morreu em nosso lugar. Mas Ele ressuscitou e Ele nos possibilitou ter vida eterna. Nós nascemos para conhecer a Deus e compartilhar as boas novas de um reino de amor e paz. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, você que está assistindo aí em casa. Nós precisamos trazer esperança para um mundo que não tem esperança alguma. Trazer as boas novas a um mundo que só traz más notícias. Más notícias. As Escrituras, os profetas, eles anunciaram esse reino e tudo apontou para Cristo. Diante da história, a gente teve o privilégio de ter Cristo habitando entre nós. O Deus vivo habitando entre nós. O Evangelho não é algo distante, não. Ele sim é o futuro. Mas é esse futuro antecipado aqui na terra. Através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Nós devemos viver esse Evangelho. Nós devemos viver essas boas novas.
Devemos anunciar seu reino, pois somos embaixadores desse reino. Nós somos embaixadores desse reino. Então eu digo para você, quem você é, quem eu sou. Em Cristo, sabe que somos? Somos filhos de Deus e cordeiros do seu reino. Somos um com Jesus. Que lindo isso! Assim como Ele é um com Deus. Somos um corpo vivo que não habita a morte, pois somos um com o autor da vida. E se Ele é a vida, não habita a morte diante dEle. Não habita a morte. Saiba quem você é em Cristo. Saiba quem você precisa ser diante de Cristo. Abra seu coração. Abra seu coração. Peça a Deus que Ele te mostre quem você deve ser, segundo a vontade dEle. Se você não conhece a Jesus, ou se deseja conhecer mais dEle, nós estamos aqui para compartilhar. Compartilhar vida. Compartilhar e buscar Ele. Porque viver com Jesus é aprender dia a cada dia. É ser transformado dia após dia. Nós precisamos compartilhar as boas novas. Nós precisamos viver as boas novas, o Evangelho. Às vezes você pode falar assim, mas como fazer tudo isso diante de tudo que está acontecendo? E eu digo para você, isso pode ser através de uma ligação, através de uma mensagem, através dessa celebração que estamos tendo agora, que estamos compartilhando um com os outros, através dos nossos GPs, dos nossos grupos. Essas são as formas, mas Deus ele não se fecha numa forma. Deus ele vai colocar no coração, no seu coração, como você deve agir no seu dia a dia. E eu desafio você a levar as boas novas. Não as más notícias, mas sim as boas novas, o Evangelho. O amor, a paz, a mudança de vida, a transformação verdadeira. Eu quero concluir com você. E eu espero que realmente o Espírito Santo esteja tocando seu coração nesse dia. Porque assim como eu estou falando isso para você, Deus falou comigo. E Ele tem me transformado. O Evangelho é a luz para o perdido. O descanso para o cansado. Vida em meio à morte. Essa palavra é para você. É vida em meio à morte. O Evangelho é a resposta para o mundo caído. Um mundo quebrado. A ciência, a política, o dinheiro não conseguem dar resposta para a morte. Mas o Evangelho, as boas novas, essa sim nos traz esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa, uma vida eterna. O Evangelho nos traz a convicção de que porque Cristo ressuscitou, também ressuscitaremos com Ele. O Evangelho é lindo. E nós precisamos viver Ele. E isso começa aqui. Começa hoje. E nós precisamos viver isso. Então, na sua semana, em sua casa, no seu trabalho, nas suas redes sociais, compartilhe as boas novas. Compartilhe vivendo em cada gesto, em cada palavra. Leve o amor e a esperança. Leve as boas novas do reino de Deus. Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoadíssima, levando as boas novas de Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita
Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu